Bom dia, meu povo. Faz tempo que eu não apareço aqui para fazer uma live, né? Mas estamos aqui hoje, nessa manhã, para falar sobre finanças. Como falar sobre finanças no seu casamento. Tenho certeza que vai ser um momento muito especial aqui que nós vamos ter para falar sobre dinheiro, sobre finanças, sobre família, sobre casamento, sobre sexualidade. E eu já estou aqui esperando a Kelly para a gente iniciar a nossa live de hoje. Mas antes da gente começar aqui, eu vou ler uma palavra que eu estava lendo ontem, eu quero compartilhar com vocês, enquanto a Kelly entra aqui. Bom dia, Sabrina, André, bom dia. Vanderlane, bom dia. Vou mandando um aviãozinho aí pro pessoal entrar aqui na live. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro, sobre finanças, sobre casamento. Aquela entrando, nós já vamos iniciar. Tudo bem com vocês? Eu vou enviar a live aqui para algumas pessoas. Você também, se puder, mande aí para algumas pessoas, para que possa entrar aqui conosco nessa manhã. Compartilhar aqui. Pronto, já mandei para algumas pessoas aqui. Bom dia, meu povo. Tô só esperando a Kelly pra gente iniciar aqui a nossa live. Deixa eu só ver se ela já não está aqui. Deixa eu ver se eu chamo a Kelly aqui. Ela não tá aparecendo aqui pra mim, tá? Amiga, você tá aí? Pronto. Gente, bom dia. Eu quero ler algo pra vocês aqui antes da gente iniciar. Tô esperando a Kelly entrar. Uma passagem que tá em Provérbios. Provérbios 27, 7. Que a palavra de Deus fala assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Eu vou repetir. Quando a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. E outra eu tava lendo aqui e refletindo sobre a intimidade do casal, né? Quando nós estamos saciados, né, a gente recusa as armadilhas de Satanás. Mas quando a gente não está saciado, né, como a palavra fala aqui, todo amargo é doce. É quando o inimigo ele se aproveita de situação para poder tirar a gente do caminho da presença do Senhor através das armadilhas que ele causa, né? Então, quando a gente fala aqui sobre intimidade, eu gosto de falar para os casais que é tão importante a gente não ter esse distanciamento sexual por muito tempo, porque isso traz brechas para dentro do nosso casamento, né? E às vezes a gente fala sobre isso, vem muitas pessoas e falam: você não sabe como que é a minha rotina, você não sabe como é a minha vida, mas meu marido não me trata assim. Mas, gente, se nós não nos posicionarmos para poder fazer a nossa parte, fica muito complicado, né? Fica cada vez mais difícil, porque a gente está sempre colocando a culpa no outro. Então, eu decidi trazer nessa live aqui hoje esse versículo para que a gente possa meditar. Então, para você que está vendo aqui agora, para você que vai ver depois, né, que você possa meditar nessa palavra, porque quando a nossa alma ela está farta, a gente até pisa no favo de mel, que é doce, né? Mas quando a alma ela está faminta, qualquer amargo é doce, tá bom? Então eu acho que a Kelly já está aqui com a gente. Eu vou chamar ela para poder entrar aqui, para a gente poder falar de finanças. Eu vou colocar ela aqui depois que ela entrar e vou orar. Você pode pegar essa live e compartilhar aí com as pessoas que você conhece para poder vir estar conosco aqui, para poder aprender um pouco mais sobre a finanças dentro do seu casamento. Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar. Convite, amiga, ver se aparece aí pra você.
Bom dia. Eu Tá tudo, bem? tudo jóia. Tu tá me ouvindo bem? Tô. Ah, então tá. Tô Achei ouvindo. que você estava abaixo. Tudo bem, amiga? Shalom. Alô, bom dia. A paz. A paz. Live de manhã é para as corajosas. Quem quer mesmo aprender. Então, nós É verdade. estamos essa Kelly. A Kelly é uma amiga, é, tá aí comigo, né, nessa jornada, porque eu entendo, assim como ela, que sexo e finanças, eles são energias de vida. E hoje são uma das maiores causas de divórcio no nosso país, né? Quando o casal está com problema na vida sexual, quando o casal está com problema na vida financeira. Então, essa é uma oportunidade para nós aqui que o Senhor nos dá para a gente poder aprender um pouco mais, para poder nos alinharmos, né, dentro do nosso casamento, com o nosso cônjuge, para que a gente não venha ter conflitos, para que realmente a gente venha prosperar. Claro que numa live aqui de 40, 50 minutos a gente não vai aprender sobre tudo, mas aquilo que você vai ter aqui pode fazer a diferença dentro do seu casamento, amém? Amém. Então, antes de a gente começar aqui, eu quero deixar a Kelly falar bastante. Eu quero fazer uma oração com vocês. A gente vai fazer essa live aqui no Instagram e depois ele vai ficar salvo e eu vou colocar no YouTube. Então, quem quiser assistir, não assistir tudo, quiser voltar e assistir lá, depois vai estar lá no YouTube. Você pode compartilhar com as pessoas que você conhece com mais facilidade do que às vezes aqui no Instagram, tá bom? Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelas nossas vidas, obrigado pela tua misericórdia. Obrigada porque o Senhor é Deus das nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, de uma forma especial, cada lar, cada família, Senhor, que for consumir, Senhor, esse conteúdo, que não vem de nós, mas vem direto do teu trono. Que o Senhor possa atuar, Senhor, com uma forma, Senhor, especial de transformação, Senhor. Transforme primeiramente, Senhor, de cada pessoa, Senhor, para que elas venham, Senhor, verdadeiramente ter uma vida financeira sadia, que elas venham verdadeiramente prosperar, assim como a sua palavra, Senhor, já determina para as nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoe a vida da Kelly, usa ela como instrumento nas tuas mãos, que ela possa, Senhor, ser usada de uma forma especial, Senhor, nessa manhã, Senhor, para falar conosco e para falar com cada casal, com cada família, Senhor, representada. Em nome de Jesus, eu te louvo e eu te agradeço. Amém. Amém, amém, amiga. Muito obrigada, viu, por estar aqui logo cedo comigo. Logo cedo de madrugada. Tem gente que já ralou, já trabalhou um monte, né? E a gente tá aqui. Mas tá. A Kelly vai falar conosco hoje sobre finanças. A gente tem algumas perguntas aqui para fazer para ela, mas se você tiver perguntas também, manda para a gente aqui nos comentários que eu vou ler aqui para ela para a gente responder, para você não sair daqui com dúvidas, tá bom? Amiga, fica à vontade para falar aí um pouquinho, para se apresentar. E eu já tenho aqui um monte de perguntas para fazer para você. Bora lá. Vamos responder todas as perguntas hoje. Meu nome é Kelly Lacerda, sou mentora e consultora financeira. Eu estou e sou, né? E sou casada, estou com meu marido há 25 anos, quase. E sou mãe de um lindo milagre chamada Lívia. E eu falo que a educação financeira começou na minha vida desde pequena, né? Eu acompanhei, eu vi a minha mãe, o meu pai, depois os meus avós. Então, a educação financeira ela começou dentro da minha casa e eu me sinto muito privilegiada por isso, né? E eu trago isso para dentro do meu lar, né? Eu e meu marido, nós conversamos, discutimos, quando eu falo discutir, conversamos sobre finanças, eu ensino minha filha sobre finanças e eu procuro fazer isso de uma forma leve, de uma forma tranquila, sem romantizar ou ter tanto glamour, né? Muitas vezes nós queremos ter tanto glamour
quando nós falamos da educação financeira, e ela começa nos pequenos ajustes, começa nos pequenos detalhes. Então, a educação financeira, ela cabe para cada família de uma forma, mas o objetivo é o mesmo, alcançar os propósitos que o dinheiro é a ferramenta para possuir. Então, hoje eu trabalho com casais, trabalho com mulheres, temos a nossa comunidade Fluir em Abundância, que é uma comunidade onde eu falo com mulheres, falo sobre as emoções, porque 90% das nossas, de como nós lidamos com o dinheiro, reflete nas nossas emoções, ou vice-versa, as nossas emoções refletem na nossa vida financeira. Então, eu ajudo mulheres a se reerguer, ressignificar o significado do dinheiro, que é a ferramenta que proporciona sonhos. Eu costumo falar sempre lá com as meninas, nas minhas lives, no meu perfil, que o dinheiro é a ferramenta que proporciona você viver os seus sonhos, os seus objetivos, os seus propósitos com a tua família, com quem você ama. Muito bom. E você falando sobre sonho, né? Às vezes para algumas pessoas ouvirem isso parece algo assim tão distante, né? A pessoa fala, eu tô falando disso, eu só pago conta, eu só vivo de pagar boleto, eu só vivo. E na verdade, né, a Kelly ela ensina que se você fizer uma boa administração, né, pode ser que não seja a curto prazo, mas de repente lá na frente você vai conseguir projetar os Sim. seus. A gente não pode desistir e achar que está tudo acabado e continuar vivendo nessa bola de neve, né? Como se esse fosse o fim. Esse não é o fim, né? Sempre tem, né, amiga? Uma É, solução. na verdade, o que acontece, sabe, Fabi, é que as pessoas, elas têm, ela procrastina a administração financeira, né? Ela sempre deixa para depois. Então, é possível você ter a sua casa própria, é possível você ter o seu carro, é possível você fazer uma viagem dos seus sonhos, é possível. Talvez, como você bem disse, talvez não seja a curto prazo, o mês que vem. Mas se você se planejar, se você se organizar, eu tenho certeza, essa certeza eu tenho, que você consegue. Eu falo isso muito para minha filha, Fabi. Você consegue. Essa é uma frase que eu falo para ela desde quando ela é bem pequenininha, assim, começou a andar, a engatinhar. Eu falo para ela, você consegue. E eu falo isso para as minhas mentoradas, para as mulheres, para os casais que estão ao meu redor, que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo, você consegue. E isso não é uma frase motivacional, é uma frase organizacional. Você precisa se organizar para você conseguir. Então, se você consegue, se organiza. Se organiza que tem como, tem jeito, é possível. Eu acho que o primeiro passo aqui, né, na minha visão, eu falo até por experiência própria, né? Como a gente, grande parte da população, ela vem de uma escassez financeira, as pessoas têm até dificuldade de ouvir falar sobre finanças e economia, né? A gente não foi ensinado. Infelizmente, o nosso país ele foi doutrinado para ser uma população ignorante. Então, assim, a gente vê hoje, né, com essa boom da informação, que a gente pode ter muito mais informação, que a gente pode ser muito mais esperto, né, do que antes, porque a gente é, é um povo escravizado, né, o brasileiro, porque a gente Sim. depende de ser escravo, né, dos portugueses e tudo mais aqui no nosso país. E a gente vê que esse pensamento de que eu tenho que trabalhar muito para os outros para eu ganhar dinheiro para pagar as minhas dívidas. Então, assim, não é trabalhar, conquistar para poder ter aquilo que eu quero ter. Então, o brasileiro eu vejo que precisa começar a mudar a mentalidade. A nossa mentalidade tem que ser diferente. A gente precisa sim pensar em empreender. Às vezes eu não vou abrir uma empresa, né? Mas aí vender uns produtinhos aqui, alguma coisa assim. Eu tava até pensando nisso, porque depois que eu saí de CLT, né? É tudo que aparece vai vender os produtos que eu vendo nas palestras. Agora eu peguei umas camisetas lindas
cristãs da Atos 2 vai chegar aí para poder mostrar para vocês. Então, é uma forma de empreender, né, amiga? Então, eu vejo assim que o primeiro passo para nós que quer, de repente, sair de uma dívida e entrar num nível de investimento ou até de empreender, a gente precisa mudar essa mentalidade de escravo. Você não é escravo, você é filho do rei. Primeiro ponto, você é filho Sim. do rei. Né? E o Senhor, ele nos dá sabedoria, o Senhor ele nos dá discernimento através da palavra dele, para que a gente possa ir além, né? E a gente tem essas ferramentas dentro da palavra de Deus também, né, amiga? Que você fala Sim. bastante. Então, eu É, queria que você falasse é, um pouquinho. é importante a gente salientar, Fabi, que nós somos, não dedurando a nossa idade, mas nós somos a última geração que viveu sem celular, que a nossa infância foi sem celular. Então, o que que nós tínhamos de informação? O que que os nossos pais tinham de informação? Aquilo que a televisão passava, aquilo que o jornal impresso passava. E nós não dependíamos de celular para nada, até porque não existia celular. Eu me recordo que eu fui ter celular com 18, 19 anos, né? Aquele flip, aquele que abre e fecha. E o meu pai tinha aquele tijolão. E para você ter um telefone em casa, uma linha telefônica, era muito caro. Era muito caro. E por que que eu digo isso? Porque hoje a nossa educação, ela é muito mais acessível. Então não adianta nós queremos falarmos para os nossos filhos a mesma linguagem que nós tínhamos, que nós que era o que os nossos pais passaram para nós, né? Eu costumo até falar aqui em casa, e a Lívia às vezes repete, porque na minha época não era assim. E hoje ela mesma fala, mamãe, na minha época, como se ela fosse uma velha. Mas por que que eu estou dizendo isso? Porque o que nós tínhamos, nós precisamos ressignificar. Nós precisamos mudar, ter uma metanoia mesmo. Então, o que os nossos pais nos passaram, amiga, era o que eles tinham de acesso. É o que eles tinham. Hoje, com esse boom que você comentou das informações, agora nós temos muitas informações, diversas, e é onde nós precisamos o quê? Filtrar. Nós precisamos analisar. Nem tudo que nós temos acesso é uma verdade para a minha vida. Pode ser uma verdade para a vida do outro, mas para a minha vida, para a minha realidade, eu preciso filtrar. Então, essa mentalidade de escassez, ela está vindo de geração em geração. E quebrar ciclo não é fácil. Você filtrar as informações, você analisar a sua vida financeira. Hoje é uma novidade para muitas famílias, né? Quando eu falo, eu faço mentoria financeira, as pessoas falam, que isso? Porque não tiveram acesso. E muitas vezes a sua mãe, o seu pai, fizeram uma mentoria financeira lá na sua casa e você nem sabia o que era. Mas é importante a gente entender que nós estamos realmente numa outra época, né? Com muitas informações, precisamos filtrar essas informações que chegam até nós e pedir realmente para que o Senhor nos dê uma mente abundante, uma mente liberta, uma mente que vive a mentalidade de Cristo mesmo, né? E que traga essas informações que é tão necessárias para dentro de casa, né? Não, o nosso país, como você disse, não temos a cultura de falar sobre finanças. E até é um tabu, né? Falar de finanças. Mas o Senhor trouxe liberação da nossa mente, né? Liberação, para que nós possamos viver uma vida abundante, começa na mente, Fabi. Isso sem sombra de dúvidas. É exatamente isso, gente. Como é poderoso, né? Como é poderoso, né? Tudo aqui na nossa mente, né? Os nossos traumas, aquilo que a gente aprendeu.
como pode muitas vezes nos bloquear se a gente não entende isso e a gente busca ou a renovação da mente ou ser curado dessa dor, né? Para que a gente possa realmente viver a abundância, senão a gente vai viver a vida inteira se lamentando. Passei a minha vida inteira e não conquistei nada, passei a minha vida inteira e não tenho nada. Eu já quero até convidar vocês que estão aqui agora, nessa live no dia 25 de abril, agora, daqui 2 semanas, a gente tem a nossa segunda imersão Farol da Intimidade. Então é um momento onde realmente você vai ali emergir com o seu cônjuge para poder aprender sobre muita coisa, e uma delas é finanças. A Kelly vai estar conosco lá ministrando sobre finanças, muito mais aprofundado, vai ter um trabalho lá junto com vocês, com os casais que vão estar lá. Então você quer participar, quer estar com a gente, vai lá no link da bio, tá lá o link para você poder fazer sua inscrição. A gente tem poucas vagas, ou de repente, Fabi, eu tô vendo por outro canal essa live, então coloca nos comentários que eu vou entrar lá, eu vou te chamar, ou então eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Vai, não perca essa oportunidade, gente. Vai ser em Santo André essa imersão. A próxima a gente vai ver onde que a gente vai fazer, em outros estados, até para poder levar para muitas pessoas o conhecimento. Mas se você puder investir no seu casamento, porque já começa daí, né? Um bom investimento no conhecimento, porque primeiro eu aprendo para depois aplicar dentro do meu casamento. Então, se você puder, vai estar conosco também o casal DR. Eu não sei se a Dani está aqui, eu vi que ela entrou. Eles estão vindo de Brasília para São Paulo para estar conosco, para ministrar. Fizeram o lançamento do livro deles ontem, coisa linda. A Kelly vai estar conosco falando sobre finanças, e eu aqui com vos fala, está falando sobre intimidade de casal, sexualidade, sobre coisa boa aí dentro do casamento. Então não perca essa oportunidade, tá bom? Então vamos continuar aqui a live. Para quem está entrando depois, gente, a live vai ficar salva lá no YouTube, tá? Então, Fabi, comecei a ver e não terminei. Depois não sei qual é o seu YouTube. No link da minha bio tá lá. Você entra lá no meu YouTube, já se inscreve, pelo amor de Deus, tá bom? E aí a live vai ficar salvinha lá, tá bom? Aí eu quero fazer uma pergunta aqui, amiga, para você, para casais, né, que vivem em conflito, que vivem brigando por causa de dinheiro, né? Que hoje esse mês não deu, esse mês faltou, né? E aquela discussão toda. Qual que é o primeiro passo que você ensina para esse casal que está nesse pé de guerra por causa de dinheiro? Eu brinco, né? Vamos se converter, brincadeira. Primeiro passo, por quê? Vamos fazer terapia. Não, brincadeira, que é importante. Mas vamos lá. O mais importante, Fabi, é o casal estar alinhado com seus propósitos. Eles precisam entender onde eles querem chegar. Parece ser muito repetitivo isso. Ai, Kelly, eu vivo ouvindo isso, você já falou trilhões de vezes, mas vocês precisam alinhar propósitos. Um navio, quando tem muitos comandantes, muitos, né, marinheiros, e que não toma a direção do barco, o barco vai para qualquer lugar. E é assim a nossa família, é assim a nossa vida. Quando nós não tomamos as rédeas da situação, e não é de uma forma clara e bem objetiva, o barco vai naufragar, vai virar um Titanic. Pode ser lindo, maravilhoso, com uma infraestrutura gigantesca. Você pode ganhar 10 mil por mês, o seu marido ganhar 15 mil por mês. Você pode ter uma família dos sonhos, aquela família que todo mundo olha e fala: Uau, que família perfeita! Mas se você não tiver direção, alinhado com o seu propósito, o seu casamento vira um Titanic, vai naufragar, em algum momento vai naufragar. Por quê? Vocês estão remando, vocês estão indo em direção diferentes. Kelly, então isso não quer dizer que eu tenha que ter sonhos exclusivos do meu marido? Não. O que eu estou dizendo é que vocês precisam alinhar propósitos, ou seja, os seus sonhos, os seus objetivos, o objetivo da família, o objetivo pessoal, porque nós temos sonhos pessoais, né, Fabi? Nós temos, né? Talvez você que está me assistindo queira fazer uma faculdade, Kelly, mas eu tenho 40 anos. Vai estudar, vai se conhecer, vai progredir e não regredir, né? Então, cada um tem os seus sonhos e tem os seus objetivos, mas o mais importante é que os seus objetivos estejam alinhados com o seu cônjuge.
tem que estar alinhado. Gente, casamento, ele é feito de alinhamento, de propósito. Não adianta eu querer um carro importado e o meu marido tá remando querendo comprar um iate. Não vai rolar, não vai dar certo, né? Então, assim, casa dividida, como que o Senhor vai prosperar? Como que o Senhor vai fluir em abundância? O Senhor olha e fala assim: ele quer uma coisa, ela quer outra. Enquanto eles não estiverem alinhados, não vai acontecer. Não vai. Então, primeiro passo, Fabi, é sentar e ter uma conversa franca. Muitas vezes essa conversa franca, ela vai potencializar algumas feridas, potencializar algumas mágoas, potencializar algumas crenças limitantes que cada um tem. Afinal de contas, um saiu de uma casa, outro de outro, de uma educação, de uma criação. Então, vai demandar paciência, vai demandar resiliência e vai demandar, acima de tudo, oração. Peça ajuda ao Senhor. Senhor, me ajude a falar de uma maneira que o meu cônjuge entenda, que não haja ruídos na nossa comunicação financeira. Porque é o que a maioria, o que acontece em, não vou dizer 100%, mas em 99,9999%, Fabi, é o ruído na comunicação financeira do casal. Ah, mas você falou isso. Aí o outro fala, mas eu quis dizer isso. Então, tem uma comunicação clara, transparente, com muita direção e peça para o Senhor me ajude. Né? Quando eu falei vamos se converter, é realmente pedir ajuda ao Senhor. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o nosso amigo, né? Que nos ajuda. Então, peça, né? Utilize de todas as ferramentas espirituais e as ferramentas físicas para você alinhar o seu propósito financeiro com o seu cônjuge. Muito bom. Você falando, até lembrei no fim de semana passado, né, que a gente ministrou lá em Praia Grande, que o Casal Cheio da Graça, eles fizeram uma dinâmica lá um pouco antes da ministração deles. Não, acho que foi no fim já. Enfim, a pastora Grace, ela pegou e pediu para os casais, cada um, pensar em um sonho, né? Pensa num sonho da família, né? O marido pensar num sonho e a esposa pensar no sonho, e os dois ali abraçados, cada um pensar num sonho. E ali, depois que pensasse no sonho, cada um contava para o outro qual que era o sonho. Aí perguntava, é o mesmo sonho? Aí fala, não, não é o mesmo sonho. Então, se não é o mesmo sonho, qual dos sonhos ele é mais importante, mais relevante para a família agora? Né? Por exemplo, se a mulher pensou numa casa e o marido pensou no carro, o mais relevante para nós agora é a casa. Então, vamos projetar essa casa juntos, né? Porque aí é esse alinhamento, né? Porque às vezes o homem pensou, que era um carro tal, porque você tinha que pensar em todos os detalhes, daquilo que você queria tal, e depois você falava para o cônjuge. E aí dentro dali os dois iam tomar a decisão de qual que seria o sonho que ia seguir. Então, assim, é um exercício que parece muito simples, né? Porém, tem uma relevância muito grande. Então, faça você aí na sua casa. Você que está assistindo aqui, faz aí com o seu cônjuge. Fala assim, vem cá, meu bem. Senta do ladinho e fala, pensa num sonho que seria bom para nossa família. E aí você pensa também, fica os dois ali projetando, pensando em todos os detalhes. Quando acabar, você pega e conta para o seu cônjuge qual era o seu sonho. E o seu cônjuge conta dele. E aí vocês definem qual que é o... Não que o outro não vai ficar para trás, não é isso. É que um é prioridade. Porque senão vai fazer o que a Kelly está falando, vai começar a remar contra a maré. Um está remando para conquistar uma casa, o outro está remando para conquistar um carro. E não se fala, não se conversa sobre o assunto. E aí vem o quê? Os conflitos, as discussões, os divórcios, o distanciamento sexual, e aí vira aquela festa. E lembra do versículo que eu li lá no começo, que a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Então a gente vai deixando brecha para que o inimigo entra, porque tá faltando, e aí aquilo que nem é tão bom, que é ruim, que é maligno, tá trazendo distração para minha vida. E a gente
muitas vezes as separações, os divórcios, os adultérios, eles vêm do nada. Eles vêm assim, do além. Não é não, é brecha que a gente dá. E muitas vezes é brecha na falta de alinhamento da nossa vida financeira. A nossa comunicação, ela tem ruídos, né, Fabi? E se você não estiver atenta e cautelosa, esses ruídos se tornam barulhos. Não é só sabe aquele zunido daquele pernilongo no seu ouvido que fica, sabe assim? Ele incomoda muito. Mas chega uma hora, imagina uma caixa de abelha inteira no seu ouvido. É assim que funciona quando nós não temos alinhamento. Porque o seu cônjuge vai vir falando: ah, então, eu queria um carro. Ah, aí a mulher vai falar: então, mas eu quero uma casa. Aí no outro dia ele fala: então, a roda do carro. Imagina que aquela voz vai se tornando zunida ali do pernilongo, sabe? Falando. Aquilo vai te trazendo uma perturbação tão grande que vai chegar uma hora que você vai falar: eu não quero mais ouvir. Eu não quero mais ouvir falar de carro. Porque você não me prioriza, você não prioriza a nossa família, você não prioriza os nossos sonhos, você só quer saber, você só quer falar dos seus sonhos. Aí se torna uma caixa de abelha. Entende como é muito sério quando você não está alinhado aos sonhos? O sonho do outro se torna uma caixa de abelha no seu ouvido. Acaba se tornando uma caixa de abelha. E quando você vê, você já está discutindo, você já está brigando e você já não quer mais ouvir nem o sonho do seu cônjuge. Por isso que é importante esse alinhamento. Porque se o propósito for uma casa, vocês vão sonhar juntos. Então, tudo que se referir à casa, você vai falar: olha que legal! Olha o piso, olha a parede, olha a cor do teto, olha o tapete, olha a mesa. Então, tudo que girar em torno do propósito não é caixa de abelha, é favo de mel. É gostoso ouvir, é prazeroso ouvir. Eu me lembro que quando eu estava reformando o meu apartamento, nós só sabíamos falar de coisas de casa. E é tão gostoso, porque você falava: não, então, e a cor da parede? Não, e o sofá? Não, então, e a mesa? Se torna prazeroso. Quando você não está alinhado com o seu cônjuge, o sonho dele se torna uma caixa de abelha no seu ouvido. Você não vai conseguir ouvir. Você não vai conseguir falar. Então, tudo que direcionar ao sonho do outro vai ser pesadelo, vai te incomodar. Então, muitas vezes, existe casais que estão nos assistindo, irão nos assistir, que vai falar assim: como que eu não consigo, mas eu não consigo ouvir ele falar. Eu não consigo ouvir ela falar, porque vocês estão com os propósitos desalinhados. O que é prazeroso se torna caixa de abelha. É isso aí. É caixa de abelha. E é muito ruim. E hoje pode te incomodar um pouquinho. Amanhã vai te incomodar mais. Vai te incomodando, vai te incomodando. Até que um dia você não quer mais ouvir. Até que um dia você não vai mais querer compartilhar dos seus sonhos. Até que um dia você não vai querer mais ter intimidade com ele. Você vai falar: por que que eu vou ter intimidade com meu marido sabendo que ele nem respeita a minha opinião? Ele nem respeita os meus sonhos, sabe? Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, e quando eu estava orando ao Senhor antes do início da live, foi exatamente isso que o Senhor colocou no meu coração, amiga. Sobre ruídos, que uma hora é uma fala boa, mas pode se tornar caixa de abelha. Aí nós precisamos recalcular a rota, dar 3 passos para trás e falar: calma, vamos conversar, né? Vamos alinhar, porque senão você não vai conseguir nem direcionar os seus sonhos para os seus filhos, porque você precisa movimentar a casa dentro das finanças, né? E isso é importante. Se você não consegue se comunicar com seu marido, como que você vai ensinar educação financeira para os seus filhos? Não vai conseguir. Inclusive, essa era até uma pergunta que eu tenho aqui.
para fazer, mas a gente já vai fazer. Eu quero responder aqui. Primeiro eu quero. Obrigada, Ruth, seja bem-vinda, minha linda. Aqui ela disse: Meu Deus, que live. E eu quero falar para você que está entrando aqui depois que essa live vai ficar salva lá no meu YouTube. Fabi, não sei qual é o seu YouTube. Lá na link da bio tem lá o canal do YouTube. Entra lá, se inscreve no meu canal, gente. Vai lá, tá bom? Curte, deixa seu comentário. E antes de eu falar aqui a pergunta da Sheila, eu quero reforçar também que no dia 25 de abril nós teremos a imersão Farol para Intimidade. A Kelly vai estar lá conosco falando sobre finanças. Primeiro passo, gente, a gente investir em conhecimento, investir no nosso casamento, investir no momento de conexão com o nosso cônjuge. Vamos falar sobre finança com a Kelly, vamos falar sobre papéis e várias outras informações com a Dani e com o Rodrigo, o casal DR, que vem de Brasília para São Paulo. Onde vai ser, Fabi? Vai ser em Santo André, das 9 às 19 horas. E eu vou estar falando sobre toda a parte de intimidade, de sexualidade, de conexão com o casal. Vai ser algo maravilhoso, assim como foi a primeira imersão. Então, você quer ter esse momento com o seu cônjuge, que vai ser ímpar no seu casamento? No link da bio também tem lá o link para inscrição, ou depois você pode me chamar no direct que eu vou te responder, tá bom? E eu quero falar aqui, a Sheila, ela comentou aqui, ó, Fabi, aqui em casa o marido é difícil, porque aprende sobre finanças. Acho que ela está dizendo que é difícil aprender sobre finanças, que nesses dias ela tentou conversar sobre isso e falou, né, que eles precisavam falar a respeito, né? Falar sobre finanças. E muitos casais, né, Kelly, eles trabalham, também tem essa dificuldade, né? Porque às vezes um quer falar sobre finanças, um quer alinhar, um quer colocar as coisas ali e o outro, porque vem justamente com essas crenças, vem com essa educação financeira, não quer falar por aquilo que a gente falou lá no começo da live também, sobre aquilo que a gente traz das nossas origens, né, de escravo, que somos escravos, que a gente tem que só trabalhar e pagar conta, e a vida não é só isso. Deus tem muita coisa preparada para nós. E como que esse casal, que um quer falar e o outro não quer falar, como que, principalmente a mulher, né, a gente, como a gente, a maioria aqui é mulher, para ter sabedoria para chamar o cônjuge para uma conversa dessa? Né, para falar, porque assim, às vezes a mulher chama o marido e fala assim: Olha, marido, vamos falar sobre finanças. Ele fala assim: Você está pensando o quê? Que eu não estou pagando as coisas, que eu não estou fazendo nada certo, é isso que você está pensando? Por que você quer falar disso? Acho que eu estou mentindo. Aí já leva para o lado pessoal. O que acontece, Fabi? Provavelmente essa conversa ela já foi muito difícil. Ela já começou. Quando a gente fala que na minha casa, né, eu ouço muito esse tipo de situação. Na minha casa eu não consigo falar sobre gás, tá até que ele gasta muito, muito coisa e acho que não precisa comprar. O que acontece? Geralmente na conversa já vem acusação, porque você já tem uma ideia formada sobre o seu cônjuge e você já vai partindo do pressuposto que ele está errado. E quando há uma acusação, o outro já vem na defensiva. Sabe, o ataque é a melhor defesa? Geralmente é isso que acontece. Porque o assunto finanças já gerou uma discussão. Então, na mente das pessoas, principalmente do casal, eu vou falar de finanças e vou brigar. Vai gerar briga. Então, o Senhor, ele sempre nos dá estratégias para a gente mudar o foco. O foco não é mais a briga. Será que você já tentou falar assim? Olha, eu estou pensando em economizar no mercado. Olha, eu estou pensando em começar a fazer a minha unha em casa para ver se a gente consegue dar uma economizada. O que você acha? Ao invés de falar, você gasta, você é o culpado, você não tem um controle, você, porque o você no ouvido, na caixa de abelha, virou caixa de abelha. Já é acusação. Você já vai e já vai acusando ele.
Não que não tenha sentido e não que não tenha fundamento. Tem. Mas a acusação na altura do campeonato, numa discussão, vai gerar mais discussão. Então, qual que é o objetivo? Mudar o foco. Porque muitas vezes o nosso hiperfoco está em resolver uma briga gerando outra briga. A gente vai gerar uma outra briga. Então, o que nós vamos fazer? Nós, ó, já uma sugestão aqui, amiga. Muda o olhar. Muda a visão. É o mesmo problema, porém mudando a situação. Imagina um filho, né? Aqui a maioria é mulher e é mãe. Se você fala para ele assim, você não coloca o dedo na tomada que vai levar choque, você vai se machucar. Ele vai te ouvir? Não, não vai. O que você precisa fazer? Tampar a tomada. Mudou a situação? A tomada ainda existe. A criança existe. A curiosidade existe. Mas o que você fez? Você tampou. Você mudou o foco. Não vai adiantar ela ir lá na tomada porque ela está tampada. E é assim que nós precisamos mudar o nosso foco na hora que a gente conversa com o outro. Porque o outro já vai partir do pressuposto que você vai acusar. E não que você não tenha motivos para isso. Você até tem. Mas a forma como você lida com o outro vai dificultar na conversa de finanças. Tem um ditado popular que fala que a pior dor é a do bolso. Por quê? O camarada tá lá trabalhando, saindo cedo. E o que ele fala? Eu vou gastar, pelo menos para comprar alguma coisa. A mulher, a mesma coisa. O que acontece? Aí gera um problema, porque aí você acaba gastando mais, acaba se endividando mais, e vocês ainda não tiveram uma conversa mudando o foco. E se nós economizarmos para comprar um sofá novo, para você assistir o seu jogo preferido? Você quer um sofá novo, mas você colocou ele numa dor também. Não é só o seu sonho. Você vai poder usar o sofá novo para poder assistir o seu jogo de futebol confortável. Ou seja, vocês alinham o propósito com as dores um do outro, sanando as dores e não acusando. Eu preciso de um sofá novo, eu preciso porque esse sofá tá velho, eu preciso trocar, eu não aguento mais. Ele não vai trocar, porque é a sua dor e vocês estão se acusando. Mas quando você fala, a gente bem que poderia trocar esse sofá. Já pensou se assistir o jogo do Timão, do Santos, do Palmeiras, sentado no sofá? Meu Deus, eu acho que até o time ganha. Muda. Entende como a nossa fala e a perspectiva do homem é de uma e da mulher é de outra? Mas o objetivo é a troca do sofá. Ele até sabe que quer trocar o sofá, ele até sabe que precisa trocar o sofá. Mas aonde o sofá vai se encaixar dentro da necessidade dele? E esse que é o foco principal. Esse é o objetivo, entendeu? Viu, gente? Não é manipular o marido, não, viu? Mas é ter a bênção para os dois, para ele entender que para ele também é bom. Exatamente. É a conversa, né, amiga? É a conversa. Isso não é manipular, é conversar, é argumentar e não acusar o outro. Por Exatamente. que ele quer um carro bom? Por que ele quer um carro automático? O que vai te beneficiar? Ah, a vantagem é que eu não vou trocar de marcha. Poxa, isso é bacana, hein? Isso é bom. Entende que você começa a entrar no sonho do outro e não acusar onde eu me encaixo. E isso que é importante. É isso mesmo. E até tem outra, a Sheila até comentou ali, que era uma das perguntas que eu ia fazer, que é quando um dos cônjuges
gasta mais do que o outro e não só gasta, né, mas com coisas que são desnecessárias, que não são importantes para aquele momento e que poderia esperar, que poderia, né, pensar mais para fazer ou está investindo em outra coisa. Como que você aconselha, amiga, esses casais que sempre tem um, né, que gasta mais, que estoura o cartão, né? Qual que é a sua orientação para casais que chegam para você nessa situação? O primeiro fato, o objetivo maior é identificar aonde está vendo esses gastos. Muitas vezes esses gastos eles são emocionais. É uma forma de chamar a atenção do outro. Kelly, como assim chamando a atenção? Chamando a atenção do outro. A maioria desses gastos, quando você vê, é para suprir uma falta. A gente primeiro. É claro que numa live, né, Fabi, de 40 minutos é muito difícil, mas geralmente quando há esse gasto desacerbado, esse gastar muito, está ligado à à falta de algo. Ah, eu não tenho um diálogo, então eu vou gastar. Eu compenso em algo. Então, entenda o seguinte, que sempre o excesso é falta de alguma coisa. Sempre. Aí você vai falar, mas o sempre é muito tempo. O sempre é muito tempo. E ele precisa ser quebrado. Então, esse homem que gasta muito, ou essa mulher que gasta muito, ela primeiro precisa entender o porquê, os comportamentos, o porquê que ela está gastando tanto assim. Não é algo normal, é comum. A gente precisa entender e separar coisas simples, como é comum eu gastar muito, é muito comum. De 10 brasileiros, 7 são endividados. É o comum. Virou o comum, mas não é o normal. Entende? Então não é normal o seu marido gastar. Não é normal você gastar tanto. Quando nem pode, não é normal você descontar nas comidas. É comum, mas não é o normal. E o normal não pode virar o comum. Então, assim, existem várias camadas nesse gastar muito, e isso precisa ser analisado, né? Dentro da mentoria, dentro da consultoria do casal, percebe-se muito que o excesso de um é por falta de algo, e eles compensam isso de uma forma dolorosa, porque para o outro ele não entende isso. E muitas vezes ele quer ajuda, não sabe que existe o problema, porque o gastar muito é um problema muito sério, Fabi. Amiga, é um problema muito sério, porque o consumismo, nós vivemos um mundo capitalista, né, de consumir, 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 mas a gente precisa ter o domínio próprio, o autocontrole. Então, isso precisa ser analisado, isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser curado. As nossas emoções e os nossos comportamentos, eles precisam ser curados para você entender a raiz mesmo, o porquê desse gasto desacerbado. Às vezes nem a pessoa ela consegue enxergar isso, né? Que nem até a Sheila perguntou, pode ser algo do passado dele? Com certeza, isso são crenças, né? Que vêm lá da infância. Por exemplo, um rapaz que nunca podia ter nada. Sempre queria um tênis novo, mas sempre usava o tênis que era doado. Se ele não sabe trabalhar isso, ele vai ter 500 pares de tênis que ele não consegue usar num ano. Não. Não consegue usar no ano. Por quê? Porque está preso lá naquela escassez familiar. Então, são coisas que, inclusive, a Kelly está falando aqui, tem que ser trabalhado, né? Até em atendimento terapêutico mesmo, para aqui na área da sexualidade, a gente trabalha todo um perfil, toda uma estrutura familiar para poder entender de onde vem esses padrões de repetição. Né? Sim. Então, assim, vale a pena buscar ajuda quanto antes, porque senão a gente vai ó,
só um sactel furado, né? Vai, e a gente não consegue transbordar, né? Que nem a Kelly fala muito sobre o fluir e abundância. A gente não tá falando aqui em ser milionário, né? A gente não vende uma ilusão, né? A Kelly não vende ilusão, não vende ilusão, mas que a gente pode viver bem sim. A gente pode sim querer comer uma comida mais cara uma vez no mês e poder pagar por isso e sem dor no coração por aquilo. Entende? Culpa, né? Sem a culpa. E aí, gente, a live já tá aqui quase no fim, mas eu ainda vou fazer uma pergunta para a Kelly. Tinha mais duas, mas vou fazer mais uma aqui para a gente finalizar. Eu vou deixar a live salva, gente, no YouTube. Então, vocês vão no meu YouTube. Depois eu vou compartilhar aqui também no Store. Pega essa live, envia para alguém que tenho certeza que tem muita gente precisando ouvir falar disso. E você que quer ter um contato mais de perto com a gente, que é de São Paulo, que quer estar conosco no Farol da Intimidade, dia 25 de abril, no Plaza Maior em Santo André. Venha que a gente vai ter um dia inteiro de imersão. A Kelly vai falar muito lá sobre finanças para o casal. Vocês vão fazer atividades juntos. Tem a Dani e o Rodrigo que vão vir trazer uma ministração poderosa. E eu vou trazer toda a parte de autoconhecimento e de sexualidade, de intimidade para o casal de uma forma bem profunda mesmo. Né? Então, se você quer viver esse momento, vem estar conosco dia 25 de abril, das 9 às 19. Fabi, como é que faz para se inscrever? Link lá na minha bio. Não tô achando o link da bio, tem gente que tem dificuldade para achar, me chama no direct, tá bom? Ou na descrição aqui desse vídeo, vou deixar as informações. Então, a última pergunta, para a gente finalizar aqui a nossa live maravilhosa, cheia de conteúdo, de formação. Depois você vai ter que rever para anotar tudo que foi falado aqui. Eu quero falar sobre filhos, amiga, porque hoje grande parte de nós temos filhos, e para não se repetir esse ciclo, porque a gente sabe que a gente vai vivendo uma repetição lá dos avós, dos bisavós, dos pais, tudo mais, como que a gente vai inserindo, a gente está aprendendo e a gente vai inserindo os nossos filhos numa educação financeira, para que eles possam participar junto com a gente dentro da nossa casa para essa educação financeira. Qual que é a orientação que você dá? Eu vou falar algo que eu faço em casa, né? Ser mãe não é fácil. E assim, as pessoas podem achar assim, porque a Kelly fala de finanças é mais fácil. Não, não é mais fácil, gente. É um trabalho de formiguinha que você precisa educar todos os dias. Todos os dias. Ensinar o seu filho. A Bíblia fala que nós precisamos ensinar a criança. E o ensinar a criança não é somente no âmbito espiritual da palavra, é ensinar tudo, tudo sobre a sexualidade, né? A Fabi até postou falando sobre a sexualidade, como deve ser falado em casa, que a rua não é a melhor escola, né? Então, nós precisamos primeiro entender que a educação financeira, eu sou a favor da educação financeira nas escolas, na internet. Eu faço, trabalho com isso, mas a melhor educação financeira é dentro do lar, é dentro de casa, é você ensinando o desperdício, é você ensinando que não pode desperdiçar, é você ensinando que uma luz é cara, e não é brigando, não é discutindo. Uma discussão, ela não gera ensinamento. Isso é um fato. Ninguém aprende na base do grito. Você se traumatiza na base do grito. É onde nós vemos pais traumatizados, mães traumatizadas que não conseguem falar de finanças. Por quê? Apaga essa luz agora que a conta tá cara. Você acha que eu sou o pai sócio da Eletropaulo? Não é assim? É assim. Só que tal se a gente começar a educar? É o que eu falo, é fácil? Não é. Você mudar a visão, mudar o foco. Se a conta de luz vier mais barata, nós vamos no shopping. É a condição. Entende que o ser humano, ele vive de recompensas, e nós somos assim. O nosso cérebro, ele é condicionado à recompensa. Infelizmente, nós levamos isso para a nossa vida espiritual, como se Deus fosse um Deus de recompensas. Eu dou e o Deus devolve. Isso não é
E nós levamos isso, o nosso cérebro leva isso também para o nosso lado espiritual. Mas dentro do nosso lado, dentro das nossas finanças, nós precisamos entender como funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro funciona como recompensa. Então, o seu filho, não adianta você falar, você não faz mais do que sua obrigação. Ele não entende isso. Porque para o seu filho, você vai ter que trabalhar e pagar as contas. Mas ele tem que entender que existe uma recompensa se ele fizer algo. O papai e a mamãe trabalham, mas há uma recompensa se você economizar. Se você economizar na água, se você economizar na luz. Ontem mesmo, Fabi, ontem à noite eu estava brincando com a minha filha. Ela estava brincando de vender. Ela estava vendendo os lápis, né? A lojinha dela. Estava vendendo o lápis, a canetinha, o caderno. E é naquele momento que ela estava sentada que eu estava ensinando e falando para ela, mas eu não acho que eu tenho dinheiro suficiente para comprar tudo isso. Eu posso comprar? Ah, mas se você não tem dinheiro, não vai comprar, não, moça. Não vai gastar. Entende? Então, é nessa. Claro, a Lívia tem 4 anos, vai fazer agora 4 anos. É uma forma lúdica, mas eu já estou ensinando ela. Mas se você não tem tempo de sentar e brincar de mercado, que você já vai inserir uma educação financeira na sua filha, você não vai conseguir ter tempo. O problema de pai e mãe, que hoje eles não têm tempo, eles não querem ter tempo. Então, eles culpam a TV, que ensina só coisa errada. Coloca a culpa no governo, coloca a culpa na escola. Mas e você? Você sentou para ensinar? Ou você discutiu? Ou você gritou? Ou você reclamou? Que existe os seus comportamentos, o seu filho vai repetir os seus comportamentos, Fabi. Ele vai repetir. Então, o primeiro passo, tenha tempo. Kelly, minha vida é corrida. Se você não priorizar hoje um problema, uma situação que você não prioriza hoje, vira um problema amanhã. Então, faça com seu filho o desapego. Vamos doar. Eu faço isso com a Lívia. Vamos doar. Vamos fazer doação. E não é de algo que você não presta. É algo que tá bom. Existem princípios cristãos que a gente pode até fazer uma live sobre isso, amiga, mas que você vai inserindo no seu filho e que ele vai começando a ver o dinheiro não como maldição, mas como bênção. Então começa a profetizar sobre a vida do teu filho. Filho, papai e a mamãe trabalham, tem o dinheiro, talvez não tenha o que você quer, mas tem o que nós precisamos e é tão gostoso esse arroz e feijão. Olha, mamãe fez um arroz tão fresquinho que o papai comprou. Filho de 15 anos, não gosta de alimento? Vem aqui, me ajuda. Me ajuda a fazer. Vamos descascar, vamos na feira. Participa, faz com que os teus filhos participem. Tá lá no mercado, um adolescente que tá ali no celular. Filho, vê qual do arroz é mais barato. A mamãe usa esse e esse. Vê para mim qual dos dois é mais barato. Vê a validade para não jogar fora. Tira eles um pouco. Eu sei que é difícil, mas tira ele um pouco da tela e faça ele participar. Ah, mas adolescente não gosta. Não gosta porque ele nunca teve acesso a você. É trabalhoso? É trabalhoso, amiga. Não é fácil, mas é necessário. É necessário. O sábado que você vai lá fazer a despesa, que você vai lá no mercado, leva seu filho e fala para ele, olha, a carne que você gosta tá R$ 40 o quilo, mas você também gosta do frango. Vamos ver se a gente compra o frango. Ó, o frango tá aí, esse valor. Faça ele participar. Faça ele participar das coisas. Mas o que nós queremos? Agilidade, facilidade, rapidez, miojo. Vamos lá, tudo muito rápido. E você não para e não olha ele. A educação doméstica
é aonde gasta-se mais e aonde os pais não veem. Aí fala, ah, mas a escola não ensinou. Mas você ensinou seu filho? Não, porque não teve tempo. Então, o que você não prioriza hoje é um problema amanhã. Então, hoje nós estamos vendo crianças que quer tudo muito rápido porque não tem tempo. Não tem tempo para perder. E realmente, o que nós temos de mais precioso é o nosso tempo. E se você não priorizar e não organizar, não vai acontecer nada. Aí você procrastina a educação, você procrastina o cuidado com seus filhos, você só procrastina e não tem uma realidade financeira para ele. Você já sentou e falou, nossa, olha, dava um tênis, um exemplo. Nossa, a conta veio R$ 200. Nossa, é a metade do seu tênis. Meu Deus, a luz acesa. Você tá vendo? Se economizasse metade do seu tênis, leva isso para o dia a dia deles. Leva isso para o dia a dia deles. Não romantize, não coloca a educação financeira como se fosse algo que você não pudesse fazer. Você pode, você consegue, é algo acessível, tá lá na sua casa, na sua frente, na sua mesa, na sua geladeira, na internet. Senta com ele e pergunta, mas tem um streams, você paga 3 streams, será que desses 3, o que você mais gosta não está nos 3? É necessário os 3? Ah, mas tem um que... E se a gente alugar? Será que você alugar o filme que você gosta? Eu não vou estar pagando o mês cheio, e sim só o aluguel do filme? Converse. Diálogo, sabe? O diálogo para que não se torne caixa de abelha. Para que não tenha caixa de abelha nos ouvidos, inclusive dos filhos. Porque filho, quando você começa a falar, ah, lá vem ela falar sobre de dinheiro, ele não vai querer mesmo, porque você discute, você briga, você grita. É motivo de discussão e não de bens. Então, entenda que você tem uma educação financeira aí na sua geladeira, aí na sua mesa, no seu armário. Por que você não pega seu filho e fala, dá uma olhada, vê o que está vencendo primeiro lá no armário? Vamos colocar para frente para não jogar fora? Dinheiro jogado fora, no lixo, venceu, não vai usar, não vai comer. Senta com seu filho. Então, é possível, Fabi, a gente levar a educação financeira e começar dentro de casa e não terceirizando. É ótimo, mas não é o suficiente. Educação financeira começa dentro de casa. Muito bom, meu povo. Gente, aqui a gente já tá 1 hora aqui na live, já vamos encerrar essa live aqui. A gente teve muita informação aqui em 1 hora que a Kelly trouxe para nós. A live vai ficar salva lá no meu canal do YouTube, então você vai lá. Se eu não me engano é Fabi Tavares, sexóloga. Mas se não, você entra aqui no link da bio, vai lá que tem lá o só você apertar no botãozinho e vai direto lá pro canal. Se inscreva lá no canal, tá bom? Porque, Fabi, você não vai deixar aqui no YouTube. Porque aqui cai muito engajamento quando deixa live. Porque quando deixa vídeos muito longos, o engajamento vai lá para baixo, aí depois o Instagram não envia os meus conteúdos. Então é muito ruim para nós, tá bom? Então eu vou deixar lá, a Kelly também vai compartilhar. Vocês assistam de novo, anota tudo que ela falou, teve muita informação. E você quer se aprofundar mais, vem com a gente para o Fala da Intimidade, dia 25 de abril. Só para casais, um momento maravilhoso. A Kelly vai ter um tempo lá para poder trazer muito conteúdo para o casal, para fazer junto, para aprender parte de sexualidade, intimidade de casal, toda comigo. E a Dani e o Rodrigo, o casal DR, estão vindo de Brasília para São Paulo para ministrar também nos nossos corações. E eu tenho certeza que a imersão vai ser maravilhosa. O pessoal já está na expectativa, os casais que já se inscreveram, e a gente tem ainda poucas vagas. Se você quer vir, Fabi, eu queria, mas eu não posso, mas eu tenho um casal, posso indicar? É óbvio que você pode indicar para vir.
com a gente, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá certo? Então, amiga, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Muito obrigada, viu? Pelo seu sim. Obrigada por estar comigo. Obrigada por ser minha intercessora, por me enviar, por me abençoar, por brigar comigo quando necessário. Você é muito importante para mim, viu? Te amo. E eu tenho certeza que aqui você trouxe coisas que vai transformar aqui muitas vidas só nessa live, nessa 1 hora que nós doamos para poder estar aqui junto com vocês. Amém? Você faça uma oração para a gente finalizar, e aí eu já vou finalizar a live, jogar lá no YouTube. Eu nem vou falar mais depois, então um beijo para todos vocês. Deus abençoe todos vocês que estiveram conosco aqui durante toda a live. Você que entrou depois também. Deus abençoe você, a sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Fabi. Obrigada pelo convite. Obrigada por sempre ser arco, né? Me enviar. Sou muito grata. É chovendo molhado falar o quanto você é especial na minha vida e me envia. Briga também, porque amiga é assim, né? Uma briga, uma motiva a outra e colérica vai na bicuda, né? E é isso. Obrigada, amiga. Vamos orar. E eu creio que hoje, nessa manhã, que a sua voz, que a voz do seu cônjuge não possa ser uma caixa de abelha nos seus ouvidos. Que você saia com essa palavra no seu coração, né? E se pergunte, será que a minha voz está sendo uma caixa de abelha no ouvido do meu cônjuge? Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Isso destrói casamentos. E eu sinto a presença do Senhor para poder falar isso para você. A sua voz não pode ser caixa de abelha no seu cônjuge. Tem que ser uma voz mansa, suave, doce, favo como mel. Vamos orar ao Senhor? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, e queremos dizer que o Senhor é é o nosso tudo, é o nosso maior ensinador, Pai. Obrigada por essa manhã, por este tempo. Obrigada, Senhor, porque nós aprendemos que a nossa voz, a nossa atitude, o nosso comportamento, ele não pode ferir o outro, Pai. Que nós possamos, Senhor, estar alinhados com os nossos propósitos com o Senhor e com o nosso cônjuge, Pai. Deus, que a nossa voz seja favo de mel aos ouvidos, Senhor, do nosso marido. Tua palavra fala que a palavra branda, a palavra suave, ela desvia o furor. Então, nesta manhã, Pai, que nós possamos ter a palavra branda, a palavra boa, a palavra direcionada, a palavra, Senhor, que traz restauração na área financeira. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos liberar nesta manhã, Pai, a palavra mansa, a palavra doce, que venha, Senhor, frutificar no nosso relacionamento. Senhor, nós abençoamos em nome de Jesus cada pessoa que ouvirá essa live, que ela seja impactada e que haja transformação da mente e do corpo, Pai. E na área física, nós queremos declarar o fluir em abundância sobre cada família que ouvirá essa live, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a tua vida, amiga. Deus abençoe cada um. Beijo, gente. Fica na paz do Senhor. Bom dia para vocês. Dia.